Bom, primeiro eu queria dizer que está sendo gravado porque eu estou tirando férias, entendeu? Então, vou ficar uns dias aí, vou levar o meu notebook, que eu não sou boba nem nada, mas por isso que nós estamos gravando. Vamos lá, gente. Eu acho que foi um case legal para passar a experiência para vocês, porque, inclusive, às vezes a gente não tem ideia sobre os nossos possíveis concorrentes, né? Então, essa venda que foi feita agora no Flamengo, na Rua Paissandu, a escritura, inclusive, foi hoje, foi muito interessante, porque, na verdade, foi assim: um corretor de outra área geográfica, lá da Barra, um corretor muito experiente, sei lá, também mais de 10 anos de empresa, muito bom, mas ele não era aqui do Flamengo. Então, ele tinha uma exclusividade no Flamengo e me procurou para saber se eu poderia ajudar nessa exclusividade. Então, quer dizer, ele tinha exclusividade, ele tinha o proprietário, mas ele tinha sim um excelente produto, muito bem precificado na Rua Paissandu, que é considerada uma rua nobre aqui do Flamengo, né? Então eu fui primeiro conhecer o imóvel e saber sobre a questão da documentação, que é todo um approach que eu faço antes de pegar qualquer imóvel, e vendo que era um excelente imóvel, eu tinha já um cliente, possível cliente para esse imóvel. Mas eu levei o cliente não quis, porque achou que a localização da Paissandu não era realmente o que ele queria, e aí eu propus ao corretor que tinha exclusividade, primeiro, só para saber, eu fiz a seguinte pergunta: você, por acaso, usa o Instagram e patrocina os seus imóveis? Ele falou: não, eu não uso, eu só uso o Zap. Aí eu falei, poxa, esse cara não usa Instagram, tão experiente, né? Aí eu propus a ele, olha, você está com um bom produto, eu acho que a gente pode conseguir impulsionar isso, você me permitiria, já que eu não tenho acesso ao proprietário, é uma exclusividade sua, eu fazer um post no Instagram e patrocinar? Ele falou, sim, claro, eu preciso vender pelo meu comprometimento com o proprietário, porque eu só peguei porque ele era já indicação, mas eu não sou dessa área, eu sou da Barra. Eu já conhecia ele por nome. Eu não vou citar o nome aqui para ninguém precisa saber, mas eu já conhecia ele de nome. Ele é um cara que trabalha sozinho, então assim, eu já conhecia de nome, mas não, ele me conhecia de alguma forma, exatamente, tá? Aí eu botei para impulsionar, porque ele me falou, não, não vou usar impulsionamento. Eu falei, bom, deixa eu ficar na minha. Se ele não vai usar impulsionamento, vou eu. E aí eu peguei umas fotos dele, né? Coloquei um conteúdo que eu achava legal, fiz um post bacana e realmente eu só, claro, investi nisso porque eu achei o imóvel muito bom. Se não tivesse com liquidez, eu não ia propor isso ao corretor, né? Então, essa foi a minha primeira avaliação: imóvel bom, preço bom, documentação boa, e eu não tinha o imóvel, porque era uma exclusividade dele, e ele me permitiu fazer esse post, eu fiz, né? E a partir daí, então, é que o post deu resultado. Nos conta mais um pouco sobre esse impulsionamento, o que você fez, se você puder abrir um meta para explicar a sua lógica, de todos os detalhes. Então, vamos lá. Eu não tenho problema nenhum, já quero dizer, qualquer um. Primeiro, já ajudei muitas pessoas, mesmo não sendo da área de marketing, a sentar aqui do meu lado, a abrir o meu meta. E se alguém precisar dessa ajuda depois que eu voltar de férias, eu fico disponível, tá? Porque realmente eu acho que a união faz a força. Então vamos lá. Eu vou aqui compartilhar minha tela para que eu possa mostrar para vocês como é, né? Por baixo dos panos. A minha lógica, eu acho que eu sou boa de lógica, mas nem sempre a gente pode comprovar. Então, aqui está o anúncio, tá? Ele foi feito
lá, lá em cima, vamos aqui, né? Isso. Então, isso. Teve um alcance não muito grande, né? Mas depois eu quero falar sobre isso. Os custos das minhas conversas sempre são mais altos que a média. Por que que eu deduzo isso não sendo da área de marketing, né? Tá aqui, olha, a parte de engajamento, quantos cliques, né? Um comentário, né? Mas vamos para a parte de baixo. O que que normalmente eu faço? Bom, aqui para vocês verem do lado direito, tem um orçamento diário de R$ 8 por 7 dias. O que eu faço é um primeiro teste. Eu faço um teste, às vezes é por 7 dias, às vezes é um pouco menos, se eu quero ter um pouco mais de rapidez, e faço um teste aqui da seguinte forma. Primeiro, eu não coloco um raio muito grande. Você pode ver aqui que está na rua Paissandu, mais 2 quilômetros, porque é uma rua com uma altíssima liquidez no Flamengo, e quem procura Paissandu não quer, às vezes, morar na Senador Vergueiro, entendeu? Então, 2 quilômetros já abrange muitas ruas ao redor da Paissandu, dentro do próprio bairro. Então, o meu objetivo, botando uma área geográfica pequena, é que eu traga as pessoas de outras ruas para Paissandu, e não ao contrário, né? Então, quem está indo no meu Instagram, que possa estar procurando o senador Vergueiro, esse anúncio pode chegar a ele, porque está dentro do raio de 2 quilômetros. Então, eu quero trazer o público de outras ruas para esse meu anúncio, tá? E o primeiro teste que eu faço é normalmente com uma idade, vamos dizer assim, normal para quem pode comprar imóvel, né? Que não é a pessoa muito jovem e também não é a pessoa já idosa que já está em outra fase de vida. O primeiro teste eu normalmente faço nessa idade. A partir do segundo eu mexo na idade de acordo com o resultado, tá? Então, nesse aqui, não foi necessário eu aumentar a idade. Realmente, quem comprou foi um casal em torno de 43 anos. Estava bem nessa faixa. Por quê? Porque no primeiro teste, com R$ 8 por dia, eu já vi que a idade não era acima de 55 anos, ficava nesse intervalo, tá? Então, eu mantive a idade. Aí, eu vou te dar um outro exemplo rápido. Eu tenho uma cobertura que eu estou patrocinando na José Linhares, 10.800.000. Eu já vi que a idade mais de pessoas mais idosas também funciona, porque não é, às vezes, o idoso que quer morar numa cobertura, mas o idoso tem dinheiro para comprar para um filho. Então, eu aumento a minha idade de acordo com o resultado. Nesse caso, por exemplo, da cobertura, eu botei até 65 anos para poder pegar as pessoas mais velhas que têm mais grana para comprar um imóvel de alto padrão. Tá? Por exemplo, essa faixa de idade aqui, que o meu gráfico, eu estou no notebook, aqui não está mostrando corretamente, porque ele não mostra. Quando eu vejo aqui, exatamente, nesse gráfico aqui, quando eu vejo que tem pessoas que estão, por que que ele vai fazendo uma estatística? Ah, sim, deixa eu te falar, uma outra leitura que eu acho que foi muito legal, que o Rodrigo e a Aninha fizeram numa reunião de CN, que eu encontrei esse caso, é porque o meu aplicativo do Instagram já está ficando azeitado para o bairro do Flamengo e Botafogo. Então, ele começa a me dar insights diferentes que eu não tinha antes. Realmente, no mínimo, são 3 postagens por semana, além das extras que eu faço, né? E isso vai dando credibilidade, vai construindo um algoritmo, e aí eu não sou da área de marketing, depois você pode explicar melhor isso. Vai construindo um algoritmo que, quando eu foco, no caso aqui, né? Rua Paissandu, mais 2 quilômetros, ou seja, eu fecho muito a minha área geográfica
e de acordo com que vem aqui o posicionamento da idade, tá? Se eu estou vendo que o meu gráfico está chegando acima, está indo para 60, 65, aí eu aumento a minha idade, eu vejo que, através desse gráfico, tem gente, sim, que não necessariamente é a persona para esse anúncio, mas pode ser o comprador para alguém da família, tá? Então, eu fiz esse primeiro teste aqui para Paysandu e não mostrava essa idade mais avançada. Mostrava ali entre 35 e 55 anos. Como eu falei, tanto é que o casal que comprou tem na faixa de 42, 43 anos, tá? Agora, vamos ver a parte aqui dos interesses. Bom, primeiro de tudo, né, eu uso manualmente cada interesse, não aquele automático. Porque naquele automático. Exatamente. Então, eu não deixo no automático, porque o automático, para mim, aquele de moradia, é um saco desconhecido. Então, como eu não sei o que está ali por dentro, eu edito interesse por interesse, ok? Dito isso, sim, sempre pensando na persona. Esse tipo de imóvel aí é um padrão que como é que é esse imóvel, né? Então eu fico pensando o que pensaria um cliente para vir procurar um imóvel como esse, né? Primeiro, muitas pessoas não gostam de passar por obra, mas tem vários clientes que querem fazer a reforma de acordo com, principalmente se você pegar um público de médio para alto padrão. Dificilmente você acha alguém que não queira fazer uma reforma no imóvel. E esse aqui não foi diferente. Ela vai fazer reforma nos banheiros, tá? Então eu coloco reforma e construção, essa parte casa e jardim, essa parte de moradia, casa, mesmo sendo um apartamento, eu coloco casa. Por quê? Porque o brasileiro tem essa coisa de conexão de lar. Não é apenas o imóvel que você está vendendo, você está vendendo o estilo de vida ali. Então, você está vendendo o lar, pode ter ou não jardim, mas às vezes, se o prédio tem jardim, já é o bastante. Pode ser ou não uma cobertura, né? Que tem um garden. Isso. Então, o brasileiro é muito ligado na questão de bem-estar dentro do imóvel e na questão, pelo menos nesse público que a gente trabalha, de se sentir bem e ter uma área verde. O Rio de Janeiro é muito verde, é que a gente está acostumado. Mas quando os gringos vêm para cá, a primeira coisa que eles notam é como o nosso Rio de Janeiro tem vegetação verde. Então, eu tentei pensar o que uma pessoa procura quando vai procurar um imóvel. Ela pode querer reformar, então a reforma residencial está aí, gostam da questão do lar como um todo e desse lar, e eu sempre passo isso para os meus clientes, ser sim um investimento, porque nós temos no nossa cidade problemas, né, sociais, e a gente nunca sabe o dia de amanhã e pode precisar vender esse imóvel. Então, é por isso que eu coloco também a parte de investimento, porque não só tem pessoas da área, né, que já fazem isso por conta própria, mas também porque, por incrível que pareça, a pessoa que está procurando um imóvel, ela quer, de alguma forma, botar o dedinho dela ali, na maioria das vezes, e fazer uma coisa personalizada, é isso. Quando você falou aí na sua forma de pensar, você falou do que você espera, né, para o outro. E eu tento pensar o que o outro está pensando a meu respeito, no sentido de marketing, ou seja, eu estou pensando na persona, como é que ela vai me encontrar? Né? Então, tem pessoas que são de gerações diferentes e tal,
mas que, na verdade, pode querer procurar um anúncio, antes de procurar o anúncio, procurar lá no Instagram, corretor de imóveis. Então, quando eu coloco o corretor de imóveis, não é para atrair um corretor parceiro, porque provavelmente ele vai me ver no Zap, que os corretores gostam muito do Zap. É sim para pegar aquela pessoa que estava pensando em encontrar um corretor de imóveis e aparece um anúncio para ele. E a mesma coisa acontece na questão da avaliação imobiliária, porque eu já tive aqui, não vou mostrar hoje, mas já tive aqui proprietários que chegaram até o meu Instagram querendo vender um imóvel. Esse foi, por exemplo, um imóvel que eu botei na Lagoa, na Borges de Medeiros. Se um dia quiserem, eu mostro. Ela entrou em contato comigo por causa do meu Instagram e dos meus anúncios. E ela queria vender um imóvel. Então, eu fico pensando no que a persona, no que o cliente pensa, e não o que eu penso sobre um corretor ou sobre avaliação. É o que essa persona está procurando em mim. Por isso que eu coloco avaliação imobiliária e corretor de imóveis. Bom, primeiro eu queria dizer a vocês que eu mudei a questão de não mandar mais mensagens para o Instagram e sim vir direto do meu WhatsApp, tá? Para o WhatsApp. Isso para mim fez diferença, porque eu sou uma pessoa rápida em responder e sempre gosto de responder de uma forma personalizada. Não gosto de frases prontas, nem de bots, porque eu acho que as pessoas estão muito acostumadas já a falar com robôs. Então, eu sempre. Como é que é uma coisa personalizada? Se eu estou à tarde, eu dou boa tarde, senhor fulano de tal. Não, né? Eu estou já personalizando, dizendo que ali tem uma pessoa, né? E eu reparei que quando eu passei para o WhatsApp, melhorou o meu fundo de funil no sentido de ser mais preparado para comprar. Ou seja, a pessoa que pergunta, o cliente que pergunta para uma pessoa no WhatsApp e está vendo que está sendo atendido com personalidade, ela não vai querer gastar muito tempo dessa pessoa se por algum motivo ela for um aventureiro. Já a mensagem para o Instagram, um monte de gente manda, entendeu? Então, o meu primeiro teste, depois de eu falar dessa questão do WhatsApp, que para mim foi importante, é exatamente verificar para eu ajustar se eu aumento ou não aqui a área geográfica, para além da rua que eu estou colocando, eu coloco 3, 4 quilômetros, né? Vamos supor, se eu estiver anunciando um imóvel no Leblon, o Rio de Janeiro inteiro quer morar no Leblon. Eu posso aumentar a minha área geográfica? Perfeito, aumento, porque eu quero pegar com esse meu anúncio uma pessoa que foi ver, sei lá, Jardim Botânico, Lagoa, mas gostaria de morar no Leblon, entendeu? Aí eu aumento aqui a minha área geográfica. E a idade foi como eu falei para você, eu aumento se eu verificar através desse posicionamento aqui de gráfico que está tendendo a ser pessoa de mais idade. Raramente veio pessoas mais novas. Em que momento eu ajusto a idade para 30 anos, por exemplo? Quando são apartamentos mais que eu chamo de baratex, porque é o jovem que está comprando imóvel pela primeira vez, né? Tem 500 mil reais, aí eu coloco a idade de 30 anos. Eu, por exemplo, não estou preocupada com o meu custo por conversa, você entende? Porque claro que existe aqui um orçamento, você vê, mas assim, o que me mostra que os custos meus por conversa me trazem leads qualificados. Então, o melhor de tudo é poder trabalhar esse lead, né? E, e aí, vamos dizer assim, exatamente eu poder, inclusive, aumentar esse orçamento diário, porque para que é assim, esse meu teste que você chama de AB é como se eu jogasse
uma ilha, desculpa, uma isca no anzol no meu mar, tá? Então, primeiro eu coloco uma minhoca, depois já é um camarão, entendeu? E aí, a minhoca, alguns vão dar ali um bitoquezinho, vão comer a minhoca por partes, aí eu vejo quem está chegando perto dessa minha isca. São essas pessoas. Aí eu mudo a isca, coloco uma isca mais saborosa, e aí para poder pegar melhores leads, né? Só deixo uma última mensagem para todo mundo, gente, que é o seguinte: há 3 anos atrás, quando eu entrei para Judice Home Hub, eu não sabia nada disso. Nada, zero, zero. Então, inclusive o aplicativo do Meta era horrível. Ele é, mas melhorou, melhorou. Então, o que que acontece? Eu sempre digo que o nosso negócio é nosso negócio. Se o dono do negócio se envolve, por mais dificuldade que ele possa ter em aprender e etc., você tem o sentimento na mão, você vai vendo para onde você vai colocar a sua isca, como eu falei. E isso é possível para qualquer um dos que estão como franqueados. Eu sempre digo que a limitação às vezes está em nós, porque já ajudei a várias pessoas, me coloco à disposição, tem vocês de marketing, então hoje está tudo muito mais, vamos dizer, elaborado e com experiência para a gente poder passar para os outros, tá bom?